Você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço nesse momento, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo essa reflexão. Estamos com o tema da oração durante todo o mês de abril e o tema realmente é desafiador para a nossa espiritualidade e a nossa caminhada cristã. Hoje o tema nos desafia com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22, que diz assim: Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Eu li do versículo 22 até o versículo 26. O texto anterior nos fala que Paulo estava naquela cidade e ali em Filipos, durante uma semana, uma jovem que adivinhava o futuro das pessoas, ela seguia Paulo e afirmava que Paulo era homem, servo do Deus Altíssimo, e que também Paulo anunciava o caminho da salvação. Durante uma semana, Paulo ouviu aquilo, mas no final, Paulo então repreende o demônio que age na vida daquela jovem, e aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação, ela perdeu por conta da autoridade e da repreensão que Paulo faz em nome de Jesus. E é muito interessante porque Paulo e Silas são levados à praça pública, onde eles são julgados, açoitados, suas roupas são rasgadas, como o texto nos diz aqui, que os magistrados rasgaram as suas roupas e mandaram açoitá-los com varas. E depois de muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Esse tronco era um instrumento de tortura que prendia os pés dos presos. E Paulo, além de ter sofrido toda uma humilhação, uma surra pública, ele agora estava preso, encarcerado, ele e Silas, e também eles estão debaixo de tortura, no sentido de que estavam amarrados no tronco, onde os pés e suas pernas estavam amarrados. E por volta da meia-noite, aqui tem uma observação extraordinária no versículo 25, que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha que extraordinário orar e cantar louvores depois de tudo o que eles tinham sofrido, de tudo o que eles haviam passado. Que resposta incrível ao açoite e à injustiça. A palavra do nosso Deus recomenda que nós devemos nos alegrar por sofrermos por conta do Evangelho. Paulo estava sofrendo ali por conta da defesa do Evangelho, da proclamação do Evangelho, da libertação que o Evangelho também havia trazido para aquela jovem, que era fonte de lucro para os seus senhores. Ela não era dona de si mesma, ela não tinha
direito à sua liberdade, ela trabalhava como adivinhadora, servia aos seus senhores e agora, uma vez liberta na autoridade do nome de Jesus, ela agora não pode mais adivinhar e Paulo então e Silas foram levados aos magistrados, sofreram todo esse vexame, essa humilhação pública, surras, e agora eles estão presos, sendo torturados com esse instrumento de estar preso a um tronco. E eles então agora conseguem, por volta da meia-noite, eles oram e cantam louvores a Deus. É impressionante como Paulo e Silas conseguiram cantar na prisão. Seria de esperar que estivessem assustados, apavorados, sobretudo por estar num lugar tão terrível e injustamente presos. Mas Paulo e Silas criam que Jesus estava no controle de todas as coisas. Então eles oraram e assim puderam também, além de orar, cantar louvores mesmo em meio à aflição. A minha pergunta é: você consegue orar e cantar no meio da aflição, no meio de uma situação desesperadora, ao receber uma notícia trágica ou dura ou inesperada, algo que você não esperava e que chegou? Você consegue orar, você consegue cantar, adorar a Deus? Porque Paulo e Silas assim procederam. Depois de uma surra, depois de humilhação, de chacota, suas roupas rasgadas, agora, além da surra pública, eles estão amarrados, encarcerados, humilhados, e ali, com toda liberdade, eles conseguem louvar, bendizer, adorar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso, que somente Ele é digno de receber adoração, honras e glórias do seu povo. Paulo e Silas entram para a história como dois missionários que conseguem adorar acima da circunstância. Conseguem buscar a Deus e acalmar o espírito mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à humilhação, à tortura, mesmo em meio a toda e qualquer circunstância adversa, eles conseguem buscar a Deus e ter o privilégio de encontrá-lo e, por isso, ter um impacto nas suas vidas de verem o sobrenatural acontecer. No versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. A oportunidade que Paulo tinha, finalmente, para sair livre pela intervenção divina, Paulo agora vai se preocupar com o carcereiro. E o carcereiro então pergunta o que precisa fazer para ser salvo. E Paulo então acompanha, escuta sua confissão. Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquela mesma madrugada tudo isso aconteceu. Paulo pôde finalmente batizar o carcereiro, toda a sua família, e o que era uma tragédia anunciada se transformou em libertação e cura e prosseguimento da expansão do reino de Deus, ali, aqui também e em todos os lugares. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, e que Deus nos ajude a crer a despeito das circunstâncias e continuarmos orando, louvando, adorando ao Senhor. Que Deus nos ajude. Essa é a reflexão, pois, de hoje. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é sim a reflexão para animar e encorajar os nossos corações. Um grande abraço.